Meus amados irmãos, nós servimos a um Deus cíclico. Quando eu falo cíclico, eu estou falando Deus que operou de 3 formas distintas. Todos nós sabemos que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram o façam em espírito e em verdade. Ele habita numa luz inacessível, que o homem jamais viu e nem pode ver. Essa é a figura de Deus. Mas também nós sabemos que Jesus Cristo é o verbo de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então Deus tem seus próprios atributos, o Filho tem seus próprios atributos e o Espírito Santo tem seus próprios atributos. De tal forma que não existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esses dias um jovem me perguntou: pastor, para quem que eu devo orar? Eu oro para Deus, eu fico imaginando se Jesus não fica com ciúmes. Eu oro para o Espírito Santo, fico imaginando se Deus não fica com ciúmes. Na realidade, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No entanto, o meu tema aqui hoje é sobre o Espírito Santo. E quando eu falo de Deus cíclico, eu falo de Deus como Pai operando na história da humanidade, e teve um tempo para isso. Lá no Velho Testamento você começa a observar a obra do Pai. Essa obra teve um tempo para isso. Nós analisamos essa obra de uma forma bem fria. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que lá no passado, Deus falava de várias maneiras, de várias formas, através de seus profetas. E você começa a imaginar que durante o tempo, quando você chega no Novo Testamento, muda essa fase. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. De acordo com João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo veio habitar, tabernaculou entre nós. De acordo com João, capítulo 1, no versículo 18, diz: Deus jamais foi visto por alguém, o Filho unigênito que o revelou. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 15, diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João capítulo 14, no versículo 8, você vê Filipe perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus disse: como assim, Filipe? Não vês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Veja, note que o Pai está em mim, pelo menos pelas palavras que eu digo, porque as palavras que eu digo é o Pai que realiza as obras. Em outras palavras, o mundo jamais iria conhecer a Deus sem a lente de Cristo. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus à igreja. Vou dizer de novo. A maneira como Deus escolheu se revelar à igreja foi diferente de como ele escolheu se revelar ao mundo. Em João capítulo 3, no versículo 17, Jesus diz: não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Em outras palavras, todo o ministério de Jesus Cristo era um ministério evangelístico. Eu amo isso. E mostra pelos sinais, prodígios e maravilhas e o próprio conteúdo das boas novas. Jesus não veio para condenar, mas já o Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 9, ele veio para convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Daí por diante nós percebemos que o Espírito Santo tem um conteúdo completamente profético. O Espírito Santo tem os feitos proféticos. E veja bem, quando você analisa o apóstolo Paulo nos ensinando a famosa bênção apostólica em 2 de Paulo aos Coríntios 13, 13, ou dependendo da versão, verso 14, você começa a perceber que o único que tem comunicação pessoal é o Espírito Santo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão ou comunicação ou intimidade do Espírito Santo. Ou seja, Deus não age na igreja sem o Espírito Santo. Deus não fala com a igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu Jesus. Nós lemos que Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Por isso ele fez, andou, curou e fez. Se Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo, quanto mais a cada um de nós. Não existe obra para Deus sem o Espírito Santo.
Não existe feitos para Deus sem o Espírito Santo. Não existe milagre sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deu poder ao nome de Jesus para podermos usar o nome de Jesus. Todo o poder que a igreja possui foi dada pelo Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Eu vou te dar 3 minutos e depois quero a resposta. A pergunta é muito simples. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Por que os muçulmanos, que são tão grandes, não têm o Espírito Santo e nós precisamos ter? Por que o judeu não tem o Espírito Santo e nós precisamos ter? Por que os hindus não têm o Espírito Santo e nós precisamos ter? Daqui 3 minutos você me dá a resposta. Quando eu analiso a obra perfeita do Espírito Santo, eu preciso entender sobre 2 óticas interessantes. O que eu mais gosto de falar, sobre o ponto de respeitar essa obra e sobre o ponto de desrespeitar essa obra. Porque hoje, apesar de falarem tanto sobre o Espírito Santo, cantarem sobre o Espírito Santo, falar sobre avivamento, cantar sobre avivamento, o Espírito Santo é a pessoa mais desrespeitada. E quando você analisa a Bíblia Sagrada, você começa a perceber que o Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer na Bíblia. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face. Não, pastor, mas só tem que analisar um dado muito importante. Gênesis 1:1 fala, no princípio Deus. Na realidade, Deus, Elohim, poderia até ser plural, mas pode ser Pai, pode ser Filho, pode ser Espírito Santo, é Deus. No plural, Elohim, pode ser os 3, eu acredito que seja. Mas o artigo definido, pronome pessoal, está no versículo 2. É ali que você vê o Espírito Santo chocando a terra. E a terra foi feita sobre o poder do Espírito Santo. Jesus nasceu sobre o poder do Espírito Santo. Ele desceu sobre Maria e ele gerou. A palavra gerar que nós temos aqui na Bíblia é o ato da galinha sentar no ovo e chocar o ovo. Foi assim que Jesus gerou o mundo. Através do Espírito Santo, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a obra da palavra que é Cristo. Foi assim que Jesus foi gerado em Maria, sendo gerado através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que gera Jesus em cada um de nós. Em 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, nós temos, versos 19 e 20, nós temos um texto muito interessante, que eu gostaria de me dedicar um pouquinho nisso aqui, para nós entendermos como não desrespeitamos, ou como desrespeitamos o Espírito Santo. Às vezes eu fico ouvindo coisas e me traz um lamento muito grande, a pobreza de adoração que algumas pessoas têm para o Espírito Santo. Elas têm medo de adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? O que ele é? É Deus, gente. Não tenha medo de falar que o Espírito Santo é Deus. Você facilmente diz que Jesus é Deus. Você facilmente diz que Deus é Deus. Mas raramente eu ouço as pessoas falarem de boca cheia. O Espírito Santo é Deus. Tem medo. Nós tratamos ele como o quê? Um fantasminha camarada. Um dia eu vi um pregador dizendo que o Espírito Santo era secretário executivo. Eu falei, what? Eu falei, meu Deus, você diminui. Você tem medo de dar primazia. Para isso, deixe-me te contar, usar uma regrinha bíblica aqui da teologia sistemática, que é a da tipologia. A Bíblia Sagrada é entendida de 3 maneiras e constituídas de 10 doutrinas. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. Na tipologia, eu amo essa parte. E veja, para você entender, tudo na tipologia deve apontar para Cristo. Na tipologia, Abraão é um tipo de Deus, Isaac é um tipo de Cristo, e Rebeca, da igreja, está faltando um. Eliezer é o tipo do Espírito Santo.
É assim que nós subentendemos. Lá no Evangelho de Lucas, quando você pega a parábola do rico e Lázaro, que o rico diz pai Abraão, na realidade tem gente que defende que era de fato Abraão. Mas alguns da linha da teologia sistemática entendem que aquilo é um tipo de Deus por ser Abraão. Eu acredito também nisso. Na realidade, Abraão chegou para Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo, e disse: Eliezer, vai na casa de meus pais, prepara uma noiva para se casar com meu filho. Como deve ser essa noiva? Pura. Veja, Jesus não vai voltar para uma viúva. Nada contra as viúvas. Ele vai voltar para uma virgem. Você entendeu o que eu estou dizendo? O conceito bíblico de virgem, né? A palavra das 10 virgens, Mateus 25 e verso 10. Por que eu gosto de dizer isso? Presta atenção. Eliezer caminhou mais de 1.800 quilômetros, chegou na cidade de Ur, encontra a Rebeca com um cântaro na mão, e ele começa o processo de convencimento a Rebeca. Sem falar daquele podre de seu tio Lambão. Na realidade, a primeira coisa que ele dá para Rebeca é presentes. Os mesmos presentes que estão no Apocalipse, quando Jesus vem: aconselho que de mim compre ouro e vestes brancas. Passa-se o tempo, chega um detalhe, um determinado momento, Rebeca decide ir embora com Eliezer. Meu irmão, pare para você pensar. Ela não conhecia nem Eliezer e nem Isaac. E a Bíblia menciona que ela vai chonada em quem ela nunca viu. Jesus, sobre o Espírito Santo, diz: quando ele vier, falará de mim. O grande papel do Espírito Santo, registrado em Romanos capítulo 5, versículo 5, é uma outra espécie de batismo, é derramar sobre nós o conhecimento do amor de Deus. É um tipo de batismo, porque temos ali a palavra derramar, porque ele derramou em vossos corações o amor. Então é o Espírito Santo que está na terra, fazendo você amar Jesus, gerando em você o conhecimento de Cristo, fazendo você se parecer com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Cristo. Mas quem faz isso? Quem faz essa obra de transformação? É o Espírito Santo. Se eu for varrer aqui, você vai perceber que não sobra quase nada na igreja sem a obra do Espírito Santo. Agora eu quero a resposta. Lembra da pergunta? Por que todas as religiões não têm o Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo? Porque hindus, muçulmanos, todos têm uma doutrina, um conjunto de mensagem, mas não têm o Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo. A resposta é mais simples do que a pergunta. Lembra de Pedro? Pedro viu Jesus andar sobre as águas, tentou andar, andou um pouco e afundou. Mas o que é mais chocante na história de Jesus e os seus discípulos é a transfiguração. Pedro, Tiago e João vê Jesus transfigurado. Não vê só Jesus transfigurado, vê Moisés e vê Elias. E não vê só isso, eles ouvem uma voz do céu. E a voz do céu dizia: esse é o meu filho, segue ele. Jesus é testificado pelo próprio Pai. Mas Pedro, Tiago e João não estavam na cruz. Onde é que estava Pedro? Tanto testemunho, tantos milagres, todos foram embora. Pedro chega ao ponto de negá-lo. Em outras palavras, eles estavam sem o poder do Espírito Santo. Para você entender por que todas as religiões têm uma narrativa, têm um conjunto de doutrinas, nós não temos só uma mensagem. Sabe por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque nós temos uma pessoa. Eles pregam uma mensagem, nós pregamos Cristo. Eles falam de uma doutrina, nós testificamos sobre Cristo. E esse testemunho é nos dado pelo Espírito Santo. Do que o crente mais precisa para ser transformado? O Espírito Santo. Do que o crente mais precisa para ser capacitado? Espírito Santo. Sem a comunhão
do Espírito Santo, mencionado pelo apóstolo Paulo, você não consegue fazer nada. É Ele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. É Ele que santifica. É Ele que batiza. É Ele que restaura. É Ele que dá poder. É Ele que confere paixão por Jesus. Toda a nossa obra depende do Espírito Santo. Então você não tem que ficar com medo de dizer que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Ele é Deus. Ele deve ser Deus. E nós estamos vivendo hoje esse tempo. Pensa, o Pai habita numa luz inacessível, que homem jamais viu e nem pode ver. Jesus está sentado no seu trono de glória. E o Espírito Santo reina a partir de onde? Aonde está o trono do Espírito Santo? Em cada crente. Porque Jesus diz em João capítulo 16, no versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. No verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, quando você recebe Jesus, lá do céu vem o Espírito Santo e se assenta no seu espírito. Aonde o Espírito Santo está agora? No seu espírito, não é na alma. Não é no corpo, é no seu espírito. Fazendo o quê? Duas coisas. Quando o Espírito Santo vem lá do alto, a primeira coisa que ele confere a você é a estatura de varão perfeito. Essa obra que a Bíblia diz que nós devemos ter, santificação, varão perfeito, e etc, é concluída pelo Espírito. Quem te santifica é Ele. Santidade é uma obra nossa. Santificação é uma obra do Espírito. Você não se santifica, mas você deve se manter santo. Porque santidade é a nossa obra. Santificação é a obra do Espírito. Agora, a primeira coisa que ele vai fazer é construir em você, de acordo com Gálatas, no capítulo 5, o fruto do Espírito, verso 22. Nós temos aí um conjunto de 9 gomos, tipo uma mexerica com 9 pedaços. E esse fruto do Espírito é tudo que Jesus é. Aquele fruto não é uma fruta, é uma pessoa. Veja bem, quando você lê o fruto do Espírito, por isso é o fruto, não a fruta, você vai ver que todo o caráter de Jesus está naqueles 9 gomos. E vou usar o termo frutos para ficar mais fácil, porque é o fruto. Jesus é aquele fruto. E Jesus, sendo aquele fruto, esse fruto é gerado em nós pelo... Então, quem gerou Jesus em Maria? Quem gera Jesus em você? E agora, de posse desse fruto, você tem quem? Jesus. Os 9 virtudes do fruto do Espírito é uma pessoa, sendo representado pelas suas qualidades. Primeira coisa que o Espírito Santo gera em você, esse fruto. Ele vai fazer de você uma pessoa separada do mundo. Ele vai fazer de você uma pessoa santa. Ele vai fazer de você uma pessoa cheia de virtudes, que não perdoava, agora perdoa. Que tinha medo, agora não tem mais medo. Vai fazer uma pessoa parecida com Jesus. A segunda coisa que o Espírito Santo vai gerar em você, que é aquilo que nós chamamos de segunda bênção, ou a bênção segunda. Essa segunda bênção, eu amo essa e não me preocupo em quem não concorda. Eu queria ter 10 bênçãos. Mas tem a segunda bênção. A segunda bênção é o que a Bíblia chamou de revestimento de poder. Como está em Atos no capítulo 2, Atos capítulo 1 no versículo 8, vai falar assim, preste muita atenção. Fica aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eu amo o versículo 8, porque ele deixa tão claro essa obra de capacitação do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, sabe o que é muito interessante? Que nós temos alguns detalhes, algumas vezes, de operação do Espírito Santo no Velho Testamento. E ele vinha sobre alguns reis e sobre os profetas. Mas, segundo o prometido no livro de Joel,
Agora esse Espírito Santo deve vir sobre toda a carne. Gente, vou te falar uma coisa. Eu não sei você, mas quando eu começo a falar do Espírito Santo, eu começo a dar vontade de parar de falar. O meu coração começa a disparar. Às vezes eu já tentei isso em casa. O meu respeito por ele é muito grande. Quando você passa a entender o trabalho dele, ele faz você ter Jesus, ele faz você conhecer Jesus, ele faz você amar Jesus, ele santifica você. Eu me lembro que naquela caixa de papelão, muitas vezes o meu único companheiro foi o Espírito Santo. Eu nunca fui ex-nada na minha vida, gente. Eu cresci num lar evangélico. E naquela época não se falava tanto do Espírito Santo. Ele tinha um efeito ali de justificação, de novo nascimento, na hora do batismo, e depois parava de falar do Espírito Santo. Mas quando eu comecei a descobrir, e vai por mim, que essa obra capacitadora do Espírito Santo é sobrenatural, é uma segunda obra, ele além de te santificar, além de dar um novo nascimento a você, ele agora quer tornar você capaz. E para cada uma dessas obras, seja a primeira obra, seja a segunda obra, tem uma evidência. A evidência primária, eu já disse, é você. É o fruto. Então, talvez você não ore em línguas, talvez você nunca orou em línguas, você está cansado das pessoas chegarem até você e dizer o seguinte, você não tem o Espírito Santo. Esses dias um irmão, 40 anos na igreja, eu vi que ele estava no culto, começou a chorar, eu fui até ele, falei assim, olha, por que o senhor está chorando? Ele falou assim, porque eu não tenho o Espírito Santo. Um homem santo, um homem que arrota em línguas, santo, canta com grande estudo na frente do espelho. Eu olhei para ele e falei assim, irmão Celso, o senhor para mim é um quase anjo. Eu sei que o senhor peca, mas eu nunca vi. Se o senhor não tem o Espírito Santo, eu estou lascado. Não, porque eu não oro em língua. Eu falei, irmão Celso, eu preciso ir na sua casa para te explicar isso. Oração em línguas é uma evidência da segunda bênção, do revestimento de poder, que você está cheio do Espírito Santo. Agora, quem convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não, o Espírito Santo não estiver nele. E se ele não disser, ele tem o Espírito do anticristo. Eu falei assim, deixa-me te explicar uma coisa bem detalhada. Essa foi a briga de Dwight Lima Moody com as duas irmãs do círculo de oração na igreja dele. Eu vou te contar a história de Moody, aí você vai entender o que eu estou falando, e todo mundo aqui vai entender o que é ter o Espírito Santo, o batismo no Espírito e o batismo com o Espírito. Moody estava no culto, já tinha ganho quase 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, e um determinado culto, duas irmãzinhas assim na frente, orando em línguas, e nem olhava para o Moody. Um grande teólogo americano, lá por 1822, de repente, ele desce e fala para aquelas irmãs, por que vocês estão orando em vez de ouvir a mensagem? Ficou bravo, está pregando o que é irmã? É igual você está pregando, a pessoa ficar lendo a Bíblia. Ficar, presta atenção. As irmãs olhou para ele e falou, não, pastor, nós estamos orando por você. Ele olhou e falou, tá bom, terminando o culto a gente conversa. Terminou o culto, ele foi perguntar, por que vocês estão orando por mim? Uma louca falou assim, nós estamos orando para você receber o Espírito Santo. Aí Moody pensou, como assim eu não tenho o Espírito Santo? Eu estou viajando toda a América, eu não tenho o Espírito Santo. Pegou e mandou as irmãs embora. Some daqui. Pronto, as irmãs foram embora. Só que ele ficou com aquilo na cabeça. Teu Espírito Santo, teu Espírito Santo, teu Espírito Santo, teu Espírito Santo. Mandou chamar as irmãs. Olha, não que eu acredite em vocês, disse ele. Teólogo, gente, dá uns orgulhinhos assim, mas de boa, né? Não que eu acredite em vocês, mas me explique por que eu não tenho o Espírito Santo. Aí a irmã leiga, simples, olhou assim, pastor Moody, o senhor já expulsou um demônio? Falou, não. O senhor já curou um enfermo? Não. O senhor já orou e um monte de gente foi batizado com o Espírito Santo? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Isso não é pergunta de leigo. Ela ficou calada, ele olhou e falou assim, no Pentecoste.
Ela olhou e falou assim para ele: E como não? Claro que foi. Claro que não. A irmã debatendo com o teólogo. Então me diga quando foi. Falou: há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Ele olhou e falou assim: eu não lembrava disso. Pois é. Eles receberam o Espírito Santo muito tempo antes. Olha, se eles receberam o Espírito Santo muito tempo antes, o que eles receberam no Pentecoste? Aí ela olhou para ele toda cínica e falou: agora diga o senhor. O senhor que é teólogo. Deixa eu pensar. Aí ela falou: pastor, está escrito. Jesus deixou claro: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que foi dado no Pentecoste? Presta atenção, no Pentecoste era a inauguração da igreja. O Espírito Santo é tão importante que Deus decidiu inaugurar a igreja no dia que o Espírito Santo desceu. Jesus disse: não saia de Jerusalém sem o Espírito Santo. Imagina você que está vendo aqui agora uma explosão de entendimento e revelação do Espírito Santo, e que muitas pessoas serão visitadas nas madrugadas, muitos filhos serão visitados. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, uma garotinha de 10 anos veio, me abraçou e disse: eu quero o Espírito Santo. Irmão, quando você entender que Ele é o penhor, Ele é joia, Ele é o presente da igreja, você vai ter explosões do poder do Espírito Santo na sua casa. Bendito Espírito Santo! Agora Dwight Lima Moody falou: não subo mais para pregar. Eu acho que deveria ser assim para os pastores. Se os discípulos tiverem que ficar em casa jogando PlayStation até receber o Espírito Santo, fica em casa fazendo alguma coisa, depois ora, mas não sai para a rua para pregar. Pastores deveriam deixar o púlpito se não tem o poder do Espírito Santo. Moody foi coerente. Ele disse o seguinte: eu não prego mais. Bom, é pregador americano, gente. E para ele foi 2 anos, aquela crise, eu querendo pregar, mas a irmã disse que eu não tenho o poder do Espírito Santo. Até que um dia ele estava andando em Nova York, na praça, e daqui a pouco ele chorando, com saudade de pregar, e não pregava. Senhor, eu quero esse poder. Eu quero ser revestido. Deixa eu me falar uma coisa: se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Isaías 44 diz que você tem que clamar para ter o Espírito Santo. O dia que você entender o Espírito Santo, eu não estou falando, tem gente que já ora em línguas, mas eu estou falando em ser plenamente capacitado e usado. Um dia eles não puderam andar sem o Espírito Santo. No outro dia, o coxo se levanta na entrada do templo. Num dia eles não podiam fazer nada. No outro, a sombra de Pedro curou pessoas. Eu estou falando do maior poder da terra. Não é da Alemanha, nem dos Estados Unidos, é do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome. Sabe por quê? Essa igreja não para. Há 2000 anos ela está de pé, mesmo em meio à perseguição de Nero, mesmo em meio à perseguição de Hitler, em qualquer perseguição, a igreja está de pé, porque o Espírito Santo está na terra. A igreja está de pé, porque quem lidera ela é o Espírito Santo. Meu irmão, você tem que querer mais do Espírito Santo. Estou orando em línguas. Estou te falando, esses dias um precioso irmão, muito querido, que foi meu professor, me achou no aeroporto. Ô Hernani, que conversa é essa de batismo de fogo? Eu falei: quê? Rapaz, para com isso, você já tem 40 anos, está nessa ainda de oração em língua. Eu falei assim: querido reverendo, só acha que eu nasci de uma parteira? Só acha que eu nasci do quê? Nasci foi do joelho da minha avó, que me levava para monte, que orava todo dia e me obrigava a orar com ela.
Eu nasci vendo aquela velhinha orando em línguas todo dia. Só acho que eu nasci porque, irmão, eu sou do monte. Eu sou como dizem, do manto. Eu sou pentecostal nível hard. Eu creio no poder. Eu creio em ressurreição. Eu creio em milagres. Eu creio em maravilha. Eu creio em toda a obra do Espírito Santo. Não é um conto, meu irmão. Pega lá Atos, no capítulo 8, versículo 5. Filipe ganha toda uma cidade para Jesus. Depois vem no verso 14, Pedro, Tiago e João, e batiza toda aquela cidade com o Espírito Santo. Pensa o seguinte, uma cidade inteira batizada com o Espírito Santo. Pensa, irmão, eu já pensei nisso. Estava antes falando com o pastor Silas sobre as cruzadas. Minha avó assistia tudo, então eu era menino, ficava assistindo. Depois fui para Curitiba, continuei acompanhando. Aquela multidão debaixo de chuva. Falei, meu Deus. Isso é meio visto de evangelista, né, gente? Ver multidão assim, brilha o olho assim. Depois, a minha avó me levou numa cruzada de Morcerulo. Eu tinha 12 anos. E minha avó correu, chegou cedo para sentar bem na frente. Eu sentei. Daqui um pouco vem aquele evangelista, seus seguranças. E ele começou a pregar. E o homem tem muita unção e muito sistemático. O que ele tem de unção, ele tem de sistemático. Então ele é muito ungido. Tipo americano. E ele pregando e eu só olhando, tinha 12 anos. Daqui um pouco entrou um rapaz com um toquinho. Irmão, é poder de Deus. É poder de Deus. Você tem que entender o que eu estou te falando, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho, que ele é poder. Lembra que Paulo disse, não vim até vocês com palavras persuasivas e sabedoria humana, vim no poder. Se você sair aqui, você vai ver, pode ser que tenha muitas igrejas que não creem no poder, não creem na unção, estão mortas. O que diferencia não é a teologia que trazemos. É isso que as pessoas talvez não entenderam. O que diferencia é o poder, irmão. É ter essa afinidade com o Espírito Santo. Pouco importa quem você seja. Se tiver o poder do Espírito Santo, você pode operar milagres. Quem pode operar milagres? E esses sinais seguirão os evangelistas. Não, a todos os que creem. De repente chegou aquele moço com um toquinho, tac, parou do meu lado. Morcerulo, esse nível de loucura. Eu falei assim, era maluquice, isso não é possível. De repente ele olhou para aquele moço com um toquinho, que era paralítico. Inculcou com o coitado. Ele olhou, o intérprete disse, levanta. Levanta. E o moço olhou, eu? É, você. O rapaz gritou para ele, eu não tenho perna. Um dia eu fiz isso no Rio Grande do Sul. Chegou um moço com óculos escuros. Eu presumei que ele estava cego. Então cheguei nele, tirei o óculos, falei, qual é o seu problema? Ele falou, não tem olho. Eu falei, fica aí que eu já volto. Está me esperando até hoje. Então não sei, olha que o rapaz falou que não tinha perna, eu imaginei, ele vai desistir. Mas desistiu não, gente. A perna do rapaz dava aqui no pescoço assim. Estava conversando com o pastor Silas, ele viu, presenciou algo parecido também. Gente, ali do lado, o forte desse homem nem era tanto o dom, era a ousadia mesmo. Bem do lado. Falou, levanta agora, bravo. Aí eu comecei a torcer para o paralítico, contra o pregador. Falei, não vai andar, tá vendo? Tem cara que pega tanta raiva do pregador que torce contra o pregador. E torce para o cara não ser curado, só para o pregador se lascar. Ou tem gente assim ou não tem? Ah, tem, né? Tá vendo? Não vai acontecer nada. Eu falei assim, ó, não vai andar. E ele levanta e anda. Eu falei, não vai. Levanta. Aí o paralítico ficou bravo com ele. Eu falei, é para eu andar? Tá bom, eu vou andar. Ele juntou assim as pernas, os braços, e foi esticando os braços, como se ele fosse levantar. Mas eu estava do lado. Eu comecei a ouvir quebra-ossos, barulho. A perna dele foi saindo aqui de trás
E ele foi ficando em pé e começou a andar. Eu comecei, meu Deus, esse cara é de Deus. Estou falando, o brasileiro tem que mandar o cérebro dele para a NASA. Eu entendi o que é essa segunda bênção. O que é ser batizado? Talvez você está aí falando, não preciso ser batizado com o Espírito. Porque com o que eu vou ganhar? O quê? Sua família inteira vai ser salva. O seu bairro, talvez você pode ser o evangelista que o Senhor vai levantar nessa feita. Talvez você pode ser uma Catherine Kuma da vez. Talvez você pode ser, a gente não sabe. Gente, ninguém pode imaginar depois que o Espírito Santo nos reveste. Eu recebi o Espírito Santo com 12 anos de idade, 28 de fevereiro. Eu fiquei 7 dias orando em línguas. Por que hoje eu insisto com o batismo com o Espírito Santo com as crianças? Porque se o Espírito Santo não entrar nos seus filhos, netos e sobrinhos, a Vandinha vai dar outro espírito. Então eu insisto. Só antes de ontem foram 60 crianças batizadas com o Espírito Santo. Deixa eu te falar, essa é a minha prioridade, os adultos que lutem. Se eu creio que nós temos 20 anos aí de um avivamento pela frente, talvez, quem vai protagonizar esse avivamento? Quem é criança hoje? Com quantos anos eles devem ter? Entre 8 e 12. Você entendeu? Lá em casa, orando, eu falei, tenho que preparar uma próxima geração no máximo para ser cheio do Espírito Santo, porque é deles. Eu fui marcado com esse revestimento. Um dia o Espírito Santo me disse com todas as palavras. Um dia o Espírito Santo me disse com todas as palavras. Falei, Senhor, por que as manifestações espirituais? Gente, eu amo as manifestações espirituais. Amo os irmãos que oram em língua, se quer pular, pula. Não tem problema. Mas eu falei, por que isso? Qual o propósito disso? Ele falou assim, lembra da sua filha? Quando você leva ela no shopping, quando você sai com ela e a família, tivemos no local lá, ela andou a cavalo. O que você está gerando nela? Ela fala, é o melhor dia da minha vida. Memória. Falou, pois bem, quando eu dou as línguas, o aceleramento de coração, Wesley chamava de dia do coração aquecido. Quando o coração queima, de acordo com Jeremias, os 2 discípulos no caminho de Emaús, queimava o nosso coração enquanto ele falava. Quando eu dou isso, é para nunca mais esquecerem. Eu estou construindo neles uma memória do meu poder. Você lembra quando você recebeu o Espírito Santo? Lembra? Lembra? Ninguém esquece. Eu sou de uma época, não que eu seja velho, mas como eu nunca fui ex-nada, então me lembro, em que as pessoas saíam das águas na hora do batismo, já orando em línguas. E eu vi demais, a pessoa jejuava, se consagrava para o batismo e saía das águas batizada, meu Deus do céu. Nós vamos ver isso de novo. Em Brownsville, Pensacola, está no YouTube, você pode ver. Novamente em 1995, as pessoas entravam na água na cadeira de roda e saíam andando. Isso tem que virar uma cultura, esperar e começar a ver. Isso se chama revestimento de poder. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Um irmão cheio do poder do Espírito Santo. Como Finney chegava numa cidade e a cidade inteira se convertia. É dito na história, o homem que carregava a unção. Aí eu pergunto a você. O que você tem que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Veja, não estou dizendo para você ser crente, que é a primeira bênção, o novo nascimento. Espero que você tenha me entendido. É ser revestido de poder, capacitado, que tenha a evidência do falar em línguas. Então, toda vez que te perguntarem, pode falar de boca cheia. Segunda bênção. Nós temos nossa teologia, irmãos. A gente tem que defender isso. Crer nisso, a evidência. É a nossa experiência pentecostal. Você não pode ter medo de falar, o Espírito Santo é Deus e está isso, pronto. O que você precisa fazer? Primeira coisa, desejar muito. A terra seca clama pela chuva. Segunda coisa, na minha pequena experiência,
Quando eu converso com as pessoas que dizem que não são batizadas com o Espírito Santo porque não oram em línguas, separa bem, não são batizadas com revestimento de poder porque não oram em línguas. 90, de cada 10 pessoas, 9 já são batizadas e não sabiam. Por quê? Acontece algumas coisas com falar em línguas. Primeiro, a timidez é o que mais pega, porque é uma língua feia. Para nós. Mas não é feia. Então a pessoa imagina, o que eu vou orar essa língua? Segunda coisa que acontece, é repeteco, não vou falar isso, eu estou repetindo alguém. Gente, o único que sai ganhando e você não orar em línguas é o diabo. A língua estranha é a base de todos os outros dons. Em cima desse dom, aí que está a palavra edifica, o Espírito Santo constrói os demais dons. Você se edifica, ora em línguas, ele vai lhe dando mais dons e mais dons. Por isso que você não pode orar em línguas só na igreja. Você tem que orar em línguas sempre. Então pense comigo o seguinte, como se ora em línguas? Primeiro, abrindo a boca e vencendo a timidez. Recuando da incredulidade. Rejeitando as falas do diabo, como repeteco, como timidez. Tem que falar. Quem aqui já ora em línguas? Levanta as mãos, deixa eu ver. Fica com a mão levantada. Essa é a diferença numa igreja que prega. Essa semana perguntei numa outra igreja, é triste, gente. Minha esposa e eu, ou meu filho, sempre vamos e a gente pergunta, quem aqui não ora em línguas? 80%. Nós estamos esquecendo esse fundamento, sumindo de vista. Só que sem isso, a igreja vai perdendo o poder. Aí surge frases, por que os milagres acabaram? Quem aqui não ora em línguas? Tem duas questões aí. Quem não ora em línguas e quer orar? Quem ora uma vez e parou de orar? E quem não ora e não faz diferença? Primeiro que você não pode desprezar os profetismos. Que Paulo diz o texto, não desprezeis as profecias. E aí ele inclui os dons proféticos. Como falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Normalmente, na hora que nós vamos ministrar o dom a você, o diabo põe dúvida. Na minha entrevista com os irmãos, todos eles falaram, chega em casa, ora em línguas, não tem ninguém te vendo. Eles voltam outro dia, pastor, é verdade. Muito raro, um crente, aquele mesmo Espírito que trouxe ele para dentro da igreja, que confessa Jesus como Senhor, é ele que batiza você com revestimento. Não tem nenhum propósito você que ficar com a metade do caminho. Então, quem aqui não ora em línguas e gostaria de orar ou ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido de poder, eu quero que você fique em pé. Todos que não têm o batismo do Espírito Santo hoje serão batizados. Fique em pé no seu lugar, vai ficando em pé. Agora você que está aí em pé, ou na galeria, ou aqui embaixo, vem aqui à frente, por favor. Os irmãos do louvor podem subir para parecer que está terminando. Que coisa linda. Por favor, dê aqui um pouco, põe as crianças aqui, deixa elas na frente. Eita, vai virar culto de monte aqui hoje. Na última igreja que estava pregando, tinha as irmãs, umas 30 com pandeiro, né? Pandeiro. As irmãs do círculo de oração começou a tocar pandeiro. Cadê né? Nós fizemos uma música para Midian e o pandeiro. Meu filho que sabe. Ixi, é muita gente. Deixa as crianças tudo na frente aqui. Deixa elas passarem à frente. Crianças, qual o seu nome? Bezalel. Você sabe quem era Bezalel? Isso aí, cara, foi ensinado bem. Ixi, gente, não dá para chegar mais à frente, né? Tem espaço. Ih, rapaz, é muita gente. Oi? Qual é o seu nome? Sofia. Você quer o Espírito Santo?
Deixa eu falar aqui, a coisa para as crianças. Cadê? Tem mais criança aí? A coisa para as crianças, todos aqui. Vocês só precisam de uma coisa. Só uma. Deixa as crianças na frente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui chamado pelo Ministério Público para responder por que o tanto de crianças estavam chorando. Falei, bom mesmo é deixar elas fazer o que querem, fazem por aí, né? Quer dizer, levar o Espírito Santo para uma criança não pode. Mas eu sou teimoso. Aí eles pediram para eu deixar de colocar na minha rede social. Falei, agora que eu vou pôr mesmo. Qual o seu nome? Isabelle. Quantos anos você tem? 13 anos. Sabe o que é isso? Ela está acabando de receber o Espírito Santo aqui. 13 anos de idade. Aqueles que já oram em línguas, orem agora. Gere uma atmosfera. Receba o Espírito Santo. O Espírito está se movendo nessa garotinha. Ore em línguas, ore forte. Ele está queimando aqui nessa noite. Você me disse que queria o Espírito Santo. Ore em línguas, não pare. Receba o isso. É isso aí, não tenha vergonha. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. A Bíblia diz que os apóstolos colocaram as mãos e dizia: receba o Espírito Santo. Santo. Receba o Espírito Santo. Sejam batizados. Começa a orar em línguas. Aí e aqui, agora. Isso. Aí, irmã. Ore em línguas. Isso, ore em línguas. O poder do Espírito está sendo dado sem medida aqui. Sem medida aqui.
O poder do Espírito está sendo dado sem medida aqui. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Os pastores da casa, se quiser me ajudar. Ore calabaça, ore candalabaça. 7 anos. Seja cheio do Espírito. Sejam cheios do Espírito, crianças. Adolescentes, juniores, sejam cheios do Espírito. Pastores podem colocar as mãos e dar a eles o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre vocês, garotos. Receba o Espírito Santo. Sejam cheios. Isso. Vamos, só abrir a boca e falar. Que seja hoje.
do Espírito Santo, do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Todos que você está vendo aqui no altar foram batizados. Crianças, juniores, adolescentes, adultos. Outros receberam o Espírito, vão falar em línguas em casa. Tem criança que acorda falando em línguas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um evangelista, irmão. Eu não consigo terminar nenhum culto sem fazer essa parte. E nós vamos continuar esse culto em casa. Vai orando em línguas em casa, e vai recebendo em casa, vai se enchendo em casa. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se vocês conseguirem dar esse espaço aqui à frente para mim, que eu vou chamar pessoas aqui. Então, vamos devagarzinho. Olha lá. Agora que falou, não quer falar, não quer parar mais. Pode orar. Eu vi aqui crianças orando em língua, irmão. Dá vontade, deixa eu falar, dá vontade de parar, esconder num buraco. Isso. Olha bem para mim, escuta o que eu vou dizer aqui bem rápido. É bom, né? Eu fiquei 7 dias assim, não conseguia parar. Sem Jesus, você não tem o Espírito Santo. Você já viu uma pessoa que não é convertida a orar em língua? Eu já vi, né? Está falando, mas você não sente a presença, está seco. Então você nota que a pessoa copiou aquilo. É diferente. É Jesus quem te dá o Espírito Santo. Então a maneira de você receber o Espírito Santo. Quantos anos tem essa menina aqui? Tem uma aqui de 5 anos. Aquela não passa de 6, 7. Eu tenho orado todo dia pelos seus filhos, netos, sobrinhos. E eu falei, Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Recebeu agora, deixa ela. Glória a Deus. Quem aqui nessa noite quer que Jesus lhe dê o Espírito Santo? Presta atenção. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus então. Se é Jesus que dá o Espírito Santo, se é Jesus que dá o Espírito Santo, eu tenho que receber Jesus. E depois, recebendo Jesus e Ele me dando o Espírito Santo me ensina a amar Jesus. Essa ordem é muito boa. Então, quem aqui nessa noite quer entregar sua vida para Jesus e, consequentemente, receber o Espírito Santo? Onde você está? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Fica com a mão levantada. Isso, não abaixa a mão, fica aí com a mão levantada. Lá na galeria, aqui embaixo, fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Eu ia pedir para você vir para cá, mas não tem nem como se movimentar. Então, aonde você está, põe a mão no seu coração. Põe a mão no coração onde você está. E repita comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu reconheço que sou pecador, mas agora reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Olá, gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Já tem algum tempo que nós estamos realizando a Escola Integral de Profetas. Muitas pessoas têm saído dessa Escola Integral de Profetas capacitados. Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados, muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-los. E agora, nos dias 12 a 15 de novembro, estaremos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida,
promovendo a Escola Integral de Profetas. O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, preparando e capacitando você para o ministério. Não só líderes, todos que quiserem participar da Escola Integral de Profetas podem participar. Serão 4 dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo. Toda essa escola é preparada para você. Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes também, professores, teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério. A inscrição é pelo meu site, hernanesantos.org, e ali você vai fazer a sua inscrição. Tem vários tipos de inscrição, desde o alojamento a um apartamento. Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento. Você tem essa modalidade também. Foque no que Deus vai lhe dar, no que Deus vai dar a você, na capacitação, naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai ouvir. Serão dias sobrenaturais do poder de Deus. Você é o meu convidado, te aguardo lá.